Estamos ao vivo aqui, vamos esperar o pessoal chegar, né? A gente começa pontualmente, 21 horas. Vamos ver se hoje vai ter a participação do público. Vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais uma live, uma super live, como diz a nossa equipe, né? Super live falando sobre autoconfiança. Será que a gente consegue aprender a autoconfiança? A autoconfiança é um conhecimento, uma habilidade, uma atitude, né? Como fazer para melhorar essa coisa? Obrigado, Sueli. Obrigado. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma super live. A gente está começando aqui a nossa transmissão. Grande Marcelo, seja bem-vindo também, irmão, meu brother. Fico feliz aí com a tua presença. Obrigado por prestigiar esse início aí. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre autoconfiança e num momento que é bem vital falar sobre autoconfiança, né? Porque a gente está o tempo inteiro falando sobre gestão da emocionalidade, sobre inteligência emocional e aí as pessoas falam muito sobre os percursos, né, as dificuldades, então fala de resiliência, de perseverança e muitas vezes falta algo que é mais intrínseco ainda, que no caso é vital, que é a autoconfiança. Aí o próprio nome diz, né, você confiar em você mesmo. E como fazer isso em momentos difíceis, né? Como a gente está vivendo nesse momento uma pandemia, tentando sair dessa pandemia. Boa noite, mestre de saias, Ronange. Renise também, obrigado, grande parceira. Renise, vou falar para você que, não vou fazer spoiler aqui, mas vou falar para você que as nossas reuniões têm sido muito maravilhosas, né? A gente tem feito aí algumas reuniões para em breve lançar um projeto muito legal. Então deixar aqui curiosidade com o pessoal que nos acompanha, né? Sempre um público muito selecionado. E o que a gente tem discutido muito, até eu, a Renise, o César Tucci e outros amigos, a própria Ronange, eu sempre converso muito, é que a gente tem uma questão que permeia tudo isso da inteligência emocional, é que as pessoas estão querendo buscar sobrevivência e hoje buscando a sobrevivência significa literalmente respirar, né? Então poder respirar, poder sobreviver. E às vezes a qualidade de vida, as outras coisas ficam um pouco em segundo plano. Então, assim, se eu estou sobrevivendo, tá tudo certo. E o que é sobreviver nos dias de hoje? É aquele. Eu lembro uma imagem de um treinamento canadense que eu fiz que tinha lá um burrinho com uma cenoura amarrada e o burrinho ficava correndo atrás da cenoura. Uma imagem bem típica, né? Mas lá estava falando sobre motivação e como a gente realmente vive isso, né? A gente está o tempo inteiro correndo atrás, então a gente corre para ganhar um pouco mais, aí começa a ganhar um pouco mais, gasta um pouco mais, aí vai consumindo, e aí daqui a pouco a gente está cheio de compromissos, principalmente compromissos relacionados ao material, e vai esquecendo e deixando de lado esse lado da essência, que não tem nada a ver com o material, né? Tem a ver com a alma da gente, né? Paulinha, Ana Paula, obrigado também por você estar aqui, Júlio. Ah, Dirley, grande parceira também, Panzeiro. Obrigado, professor, pela sua presença. Hoje vai ter uma turma boa aí, fico feliz, porque a gente tem falado de temas que muitas vezes a gente já ouviu falar, né? Então todo mundo fala. Por exemplo, fala de prosperidade, de um monte de coisas que assim, todo mundo fala de prosperidade, todo mundo fala de inteligência emocional, neurociência, então nem se fala, né? Tá uma loucura. E aí eu fico pensando, será que a gente realmente está preparado para tocar em frente, né? Para fazer as coisas que a gente realmente deve fazer? E aí eu falo sobre propósito, né? Sobre o quanto a gente pode realizar as nossas coisas efetivamente e não fazer as coisas que os outros querem que a gente faça. E a gente fica vivendo muito para os outros.
E de certa forma, atender os outros está diretamente ligado a essa questão da autoconfiança, né? A autoconfiança para mim ela está muito integrada com autoestima. Óbvio que uma pessoa que está com a autoestima comprometida, ela de certa forma acaba também sofrendo um pouquinho para ter essa autoconfiança. E isso de certa forma é como se fosse uma coisa puxando a outra, né? Não dá para entender se um é a causa ou a consequência. A verdade é que realmente a Márcia aí também, obrigado pela presença. Se vocês quiserem fazer perguntas, colocarem suas posições também, fiquem à vontade, né? Eu acabo não interagindo tanto aqui no chat, gostaria até de interagir mais, mas confesso para vocês que às vezes, até tecnicamente, eu estou falando aqui numa linha de raciocínio, é como se eu tivesse quase psicografando aqui, né? Vem um monte de informações na minha mente, vai vindo assim esses insights, e aí de repente a gente coloca, olha lá, Laine, que legal que você está aqui. Eu tô aqui já com um texto, quando eu terminar essa live, eu assumi um compromisso com a Laine ontem de mandar um conteúdo para ela, né? E principalmente para a família dela, exclusivo, e deixa aqui compromisso público. Fica tranquila que logo depois eu não consegui fazer antes, né, que eu estava fechando algumas coisas da universidade, mas na sequência eu vou gravar o que você me pediu, tá bom? Com um enorme prazer. Ontem, para quem conhece, quem já fez o Marca, Arquitetando Emoções, conhece a nossa turma, a gente perdeu há um mês atrás um grande amigo, que é o irmão da Laine, né, mas é o Ronaldo. E aí ontem, fazendo 30 dias, a gente fez uma mentalização, tal, desejando toda a força do mundo, né, para ele e principalmente para a família. E aí depois eu vou mandar uma meditação para vocês, pode ficar tranquila, tá bom? Luciana também, presente, é o filhão da Ronange, né? A gente já fez uma live, ou duas, talvez, que tem a presença dele, de certa forma, direto ou indiretamente. Mas hoje a gente vai falar de autoconfiança e não passa muito, né, por esse tema. Mas fica tranquila que na sequência você vai ter uma overdose. E isso tem um pouco a ver com a nossa missão, com o nosso propósito, de a gente tentar fazer o melhor possível para as pessoas. Às vezes, isso passa um pouco por essa questão do tema de hoje, sabe? Que é a autoconfiança. Muitas vezes, a gente está vivendo uma realidade, e eu tenho visto aí o Pauê também presente, né? A gente vê muitas vezes, quando eu tenho a oportunidade de entrevistar lá para pessoas de valor, para o programa da Santa Cília TV, a gente percebe que uma coisa que é característica de todo mundo que eu entrevistei até hoje, inclusive estou citando o Pauê porque o Pauê também já foi entrevistado, né? Passou no Pessoas de Valor, uma pessoa incrível, né? Obrigado por você estar aí. E aí, assim, a gente percebe que todas as pessoas que têm essa característica lá de ser uma pessoa de valor, né? Que a gente fala que é uma pessoa de valor, o que é essa pessoa de valor? É uma pessoa que, de certa forma, contribui, é um vértice para as outras pessoas. Ela contribui para que a gente possa transformar outras pessoas. E todas elas passaram por grandes desafios. E, em geral, esses desafios, eles acabam nos ajudando a construir essa autoconfiança. Construir a confiança passa por você confiar em você e confiar nos outros também. Eu não sei se vocês já ouviram uma metáfora que a gente fala muito em treinamentos, tal, é bem batida até, mas que é aquela coisa do cachorrinho que saiu de uma casa correndo, né? E aí ele corre e tal, encontra um outro cachorrinho no caminho, corre porque tem um monte de cachorros ferozes, tal, estão atrás de mim, estão me atacando, tal, corre, e saiu correndo. E aí o outro cachorrinho, super curioso, ficou olhando, resolveu não correr. Simplesmente não era por causa de falta de medo, não, simplesmente não correu. E aí ele ficou olhando para aquele local e viu que não saía ninguém. E ele foi se aproximando dessa casa. E aí chegou num determinado momento esse cachorrinho, já com medo, claro. Aí ele foi empurrando a porta, e conforme ele foi abrindo a porta dessa casa, tinha vários cachorrinhos, começou a aparecer um cachorrinho, depois outro, tal, começaram a aparecer vários cachorrinhos abanando o rabo. E aí, com a língua de fora, tal, super bonitinhos, assim, um mais lindo que o outro, assim, um mais simpático que o outro. E aí esse cachorrinho estranhou, né, com aquela cara, né, todo mundo, é como se todo mundo estivesse sorrindo para ele, o mundo inteiro estivesse sorrindo. E aí, deixa eu trocar aqui meu
meu áudio porque eu tô falando com o microfone invertido aqui. E aí, de repente, todos os cachorrinhos de lá, né, praticamente fazendo isso, né, mandando coraçãozinho para esse cachorrinho. E aí ele não entendeu nada. E aí ele saiu dessa casa e foi falar com outro amigo que o outro amigo estava equivocado. E aí, conforme ele saiu da casa, foi indo, né, de costas para lá, você olhando a casa, tinha uma placa na frente. E na frente da casa estava escrito Sala de Espelhos. Então, o primeiro cachorrinho viu a mesma coisa que o outro cachorrinho viu, um monte de espelhos. Só que o primeiro cachorrinho que entrou viu um monte de cachorrinhos raivosos, com raiva, com ego, né, com um monte de coisas negativas, e ele fugiu daquela casa de espelhos, porque ele viu o pior dele. E ele viu nesses espelhos. E a gente tem um pouquinho essa questão da confiança. Às vezes eu percebo que as pessoas não confiam nas outras, eu trato muito do tema liderança nos meus treinamentos, tal, nas coisas que eu falo. A gente percebe muitas vezes esse cachorrinho, né, metaforicamente falando, nos líderes. Às vezes tem líderes que não confiam em ninguém, não confiam na equipe, não confiam em absolutamente ninguém. E por que não confiam em ninguém? Porque eles não confiam neles mesmos. Então, quando você passa por uma experiência, por exemplo, um conflito ou qualquer dificuldade, e aí de repente essa dificuldade faz com que você cresça, essa dificuldade que você aprendeu com ela vai te servir para você poder confiar mais em você nas próximas experiências e não ao contrário. E o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas vivem aquelas experiências anteriores sempre o tempo inteiro retomando essas experiências, o que a gente chama de cérebro reativo. E o que é o cérebro reativo? Basicamente, é a gente estar fazendo sempre as mesmas coisas em cima daqueles estímulos que a gente recebe. Então, por exemplo, uma pessoa me traiu, e aí então eu coloquei na minha cabeça que as pessoas não prestam, que eu não posso confiar em mais ninguém. E isso tem muito a ver com a tua autoconfiança. Porque se a gente for pensar simbolicamente, ao eu achar que uma pessoa me traiu ou que ela me prejudicou, e aí, portanto, eu vou criar uma crença de que as pessoas não podem ser confiáveis, em tese, eu estou falando para mim mesmo que eu também não posso confiar em mim. Porque pelo silogismo, né, se a gente for pensar lá pela filosofia, pelo silogismo, se eu não confio nos seres humanos e eu sou um ser humano, eu não vou confiar em mim. E aí então eu percebo que ao não confiar nas outras pessoas, a gente aprende a não confiar na gente. E conforme a gente vai passando por essas experiências, como a gente não está confiando na gente, a gente vai reforçando cada vez mais essa crença de que as pessoas não são confiáveis. E aí, de repente, a gente vai e coloca isso em vários modelos na nossa vida. Por exemplo, eu de repente tenho lá um amigo meu que roubou um dinheiro, alguma coisa assim. Então eu não mexo mais com dinheiro, então dinheiro é ruim. Eu lembro um exemplo que a gente dava em treinamento de cérebro reativo, que é aquela coisa da criança que cresce numa casa bem humilde, e aí não tem dinheiro, os pais falam, dinheiro é ruim, tá vendo? O vizinho lá tinha dinheiro, aí agora a família toda morreu num acidente, ou seja, as pessoas ligam dinheiro à tragédia ou a coisa suja, ou então, tira o dinheiro da mão, guarda isso que o dinheiro é sujo. E aí as pessoas vão crescendo com essas crenças, né, com essas referências, e aí quando fica adulto, elas não querem ganhar dinheiro porque elas ficam com a ideia de que, assim, o dinheiro só traz desgraça, né? Então é um pouquinho complicado, porque se a gente for pensar assim friamente, a gente vive um pouquinho isso em relação à questão da confiança. Quando você era pequenininho, em algum momento alguém chegou para você e falou assim, você não presta, ou então você faz tudo errado. E aí sabe o que acontece? Adivinha, você começa a acreditar naquilo. Todo mundo vai falando algumas coisinhas para você e você vai aguardando. E aí como você já não é tão seguro, principalmente no momento que você está se desenvolvendo, então qualquer palavra que as pessoas falem vai acabar de certa forma ajudando a você sabotar. E aí você começa então a trabalhar reforços e aí você começa a ouvir seletivamente só aquilo que interessa para aquela tua crença. Por exemplo, quando as pessoas me elogiam, eu acho que elas estão ironizando. Por quê? Porque eu acredito que eu não faça bem o que eu faço. Então, automaticamente, quando eu chego, por exemplo, eu vou falar aqui, a Ítala está aqui na live e fala assim, Ítala, você é uma pessoa maravilhosa, você sabe que eu já te elogiei, você tem um poder, né, um empoderamento incrível. Aí a Ítala, que não acredita nela, ela vai ouvir isso e fala assim,
esse cara tá com algum interesse, ele tá me elogiando porque tem algum interesse nisso, ou ele tá ironizando isso. Não faz sentido ele tá falando isso para mim. Por quê? Porque na minha cabeça, o modelo que tem não é que eu sou empoderada, né? No caso dela, ela está acreditando ao contrário, que nada dá certo para ela. E aí automaticamente a gente vive esse reforço de começar a ouvir e sempre interpretar e dar significados equivocados para as pessoas, né? Então tem um pouquinho essa relação. Então o que a gente precisa? A gente precisa pensar que a autoconfiança também parte de você confiar nas outras pessoas. E onde começa então o problema com a autoconfiança? É porque a gente, quando nasce, tem algumas pessoas que a gente confia demais. Eu, por exemplo, confio demais nos meus pais. E a gente acredita que a relação de confiança é, principalmente no cérebro infantil, no cérebro da criança, que os nossos pais vão fazer tudo sempre do jeito que a gente quer. Então eu, por exemplo, quando criança, eu imaginava que meu pai sempre ia estar comigo, que ele nunca ia trabalhar e que minha mãe ia ficar o tempo inteiro comigo e fazer tudo que eu quero. É mais ou menos aquela ideia da criança mimada, né? Que todos os pais tentam dar o melhor para os seus filhos, mas nem sempre o melhor que eles entregam é o que você gostaria de receber. E aí o que acontece? Você fica com a sensação de que o teu pai não fazendo o que você quer, que você não confia nele, né? Então já começa assim, poxa, meu pai falou que sempre ia estar comigo e agora ele não está. Aí de repente eu estou passando por um momento de tristeza, passou qualquer dificuldade, e aí você queria que teu pai estivesse do lado, e aí teu pai não está. E aí você começa assim, tá vendo? Olha só, eu queria que meu pai estivesse aqui, ele falou que sempre ia estar comigo e agora ele não está. E aí então eu não posso confiar no meu pai. Veja, se o meu pai e minha mãe são os primeiros vértices, são os primeiros elos de ligação que a gente tem de confiança, e de repente começa a falhar essa confiança, e veja que falhar essa confiança não significa que porque eles estão fazendo alguma coisa no sentido de trair ou que querem te prejudicar. Mas no momento que eu falo para minha filha todo dia, minha filha fala, vamos brincar? Eu falo, vamos. Aí, vamos brincar? Vamos. Então todo dia eu falo sim para ela e todo dia eu brinco com ela. Aí no dia que eu falo assim para ela, não, aí o que acontece? Aí ela fica, poxa, eu não posso confiar no meu pai. Porque eu achei que meu pai ia brincar todos os dias comigo. Sempre que eu pedisse para o meu pai brincar, ou para me trazer uma comida ou algo parecido, eu ia fazer. No momento que você é treinado, no momento que você é educado e cresce sempre com a ideia de que tudo é sempre favorável a você, na hora que você começa num processo de educação a não receber os sims, principalmente das primeiras pessoas que você confia, o que começa a acontecer? Você começa a não confiar nas pessoas. Eu trouxe a metáfora do cachorrinho, lá da sala de espelhos, não foi à toa, foi justamente para poder balizar um pouco esse raciocínio da relação de confiança exterior com a confiança interior. Porque, de certa forma, eu acredito muito que tenham pessoas assim, que tinham uma fé, e eu vejo isso também, e em vez de acreditar, por exemplo, nos pais, acreditavam em algo superior, por exemplo, num Deus. Então eu, por exemplo, acredito em Deus. Aí se eu sou cristão, eu acredito em Jesus como uma pessoa que está me acompanhando o tempo inteiro. Tem gente que vai falar, o anjo da guarda, ou seja, sempre tem uma relação de confiança. Aí um belo dia, essa pessoa perde alguém muito importante ou ela perde algo muito importante, e aí qual é a sensação que ela tem? De que ela foi traída por esse Deus, que ela foi traída por esse anjo da guarda. Poxa, como que pode eu ter pegado Covid? Como que eu posso ter passado por um câncer? Como eu posso ter passado por essa doença ou por aquela? Ou como que eu posso ter perdido emprego nesse momento? Então a gente acaba terceirizando essas responsabilidades e reforçando cada vez mais essa falta de confiança no outro. Mas trazendo para a ideia do cachorrinho na sala de espelhos. Toda vez que eu não acredito que Deus me protegeu ou que ele me abandonou, ou toda vez que eu acho que os meus pais não estavam me protegendo, foram contra, eu estou falando de mim mesmo. Por quê? Porque é um espelhamento o tempo inteiro. Então, se eu ficar com a ideia de que sempre eu vou ouvir uma pessoa falando que era interessante para mim, a gente vai perdendo essa relação, né? É que nem o Luiz colocou, Luizinho, meu irmãozinho, né, colocou essa questão do abandono. É isso, né? Tem a ver com essa questão de você se sentir abandonado em momentos importantes, porque em momento que você está construindo principalmente a tua personalidade, em determinada faixa etária, você cria a tua personalidade em relação ao meio externo, né? Então tem essa questão exterior muito influente. Aí no momento que você sente essa falta, aí o que vai acontecer? A gente vai acabar perdendo confiança. A autoestima passa muito por aí também.
né? Porque a autoestima é você com você mesmo. Então, quando eu estou imaginando que eu fui abandonado, por exemplo, usando o termo do Luiz, automaticamente eu vou também agir como abandonado. E aí a tendência dessas pessoas é o quê? Se vitimizar o tempo inteiro. Você percebe a característica de uma pessoa que não tem muita autoconfiança, que não confia em si mesma? Normalmente ela fica pedindo para os outros fazerem o tempo inteiro. Você faz a comida para mim? Aí, mas por quê? Ah, porque eu não cozinho bem. Mas veja que existe uma relação aí, não só de autoconfiança, mas também de dependência. Porque as pessoas que não têm autoconfiança, as pessoas que não confiam em si, em geral, elas sempre vão estar dependentes das outras. Elas vivem um processo de vitimização. É muito natural a vitimização e a falta de confiança andando juntos. Por quê? Porque na prática é mais ou menos assim, poxa, se eu não confio em mim, eu preciso achar um alicerce para isso. Não é nem vértice, é alicerce mesmo, para poder me basear. Né? Aí me lembra o Zé, né? Zé Maria lá na fazenda sempre falando, né? Eu não me encosto em pau podre. Né? Eu convivo com pessoas que são fortes. Por quê? Porque aí eu sou forte, o outro é forte e a gente constrói algo sólido. Se eu for fraco e me encostar em alguém fraco, a gente cai juntos. Por isso que nos relacionamentos é muito comum a gente perceber isso, né? Às vezes a pessoa está fraquinha, aí ela vai querer procurar alguém forte para poder sustentá-la. E o que acontece normalmente? O que você encontra? Né? Quem tem essa experiência, a gente vai encontrar pessoas mais fracas ainda. Porque não é que os opostos se atraem, os semelhantes se atraem, não. É porque a característica que você está buscando no outro, você está espelhando. Mas olha que interessante, olha esse raciocínio. Ao mesmo tempo que eu tenho um espelhamento, estou procurando alguém forte para me alicerçar, naquele momento que eu estou vendo aquela pessoa forte e às vezes ela está se alicerçando em mim, que me vejo fraca, na prática ela está se aproximando de você porque ela vê você forte. Na prática ela está espelhando a tua força. E você está olhando nela uma pessoa forte porque na verdade ela é seu espelho. E a gente não percebe isso. Por isso que é tão incrível essa metáfora dos espelhos, porque muitas vezes a gente não percebe que a gente se aproxima de pessoas que são muito mais fortes do que a gente, mas não porque a gente é o elo fraco, mas porque essas pessoas mostram a tua força e você também é forte. Então o ideal, e aí o que é mais bacana da vida, é quando a gente olha em volta e a gente fala, né, eu falo isso muito para Ronange, para Adriana, para toda a galera, né, que nos cerca, sempre falo, poxa, às vezes é muito feliz ver as pessoas que estão próximas da gente, porque a gente percebe que, de certa forma, a gente tem um pouco daquilo. Então, quando a gente vê pessoas felizes ou pessoas em construção, significa que a gente também está em construção. E a autoconfiança não é arrogância. A autoconfiança é você perceber que a gente está em construção como o outro que está em construção. Então, quando pega um casal, por exemplo, que um se junta ao outro e os dois estão em construção, né? E aí não é falsa umidade nem nada, mas simplesmente duas pessoas que estão se construindo a si mesmas e uma ajudando a outra. E aí então não existe o mais importante, não existe, esse aqui é o meu alicerce, então eu vou me basear nele e tal, ele que vai me segurar. Não existe o marido que sustenta a mulher ou a mulher que sustenta o marido. Porque na prática existe uma relação de interdependência. O Stephen Covey, né, nos 7 Hábitos, fala muito dessa coisa da interdependência, de a gente ter autonomia, de a gente ter a nossa autoconfiança, a nossa independência, para poder, de repente, colar do lado de uma pessoa que também é forte e os dois crescerem juntos. Por isso que sempre a gente fala, né, poxa, os casais crescem juntos, os amigos crescem juntos, sócios crescem juntos, quando não existe uma relação de desequilíbrio, onde um vai se juntar ao outro para... Né, que a gente fala lá de vampiros emocionais, né? Eu vou sugar a energia do outro. Não, eu vou com o outro porque eu me sinto forte e o outro, eu vejo que o outro é forte e eu me vejo nele também. Então, assim, para não ficar redundante, para não ficar prolixo, né, falando a mesma coisa, eu diria que quando a gente está buscando autoconfiança, a melhor forma de a gente perceber aonde a gente está falhando ou não na nossa autoconfiança é perceber quem que a gente está atraindo para a nossa redondeza, para a nossa vizinhança. Então, assim, se a gente está convivendo com pessoas que estão reclamando o tempo inteiro, eu vou falar uma coisa para você. A possibilidade de você também estar reclamando o tempo inteiro é muito grande. Só que às vezes você não percebe. E ao mesmo tempo, quando você convive com pessoas feras, né, tem até a expressão que diz, né, águia voa com águia, né? É isso, né? Quer dizer, no momento que você confia no que você está fazendo, não confia em quem você é, automaticamente
eu vou estar olhando em volta e vendo pessoas voando alto também. E aí não tem por que você dizer, poxa, estou com um monte de gente aqui boa do meu lado e eu não sou bom, eu não confio em mim. E é engraçado, né? Porque eu, por exemplo, me vejo muitas vezes nas pessoas assim, olhando para mim e falando, nossa, eu quero ser que nem você, ou então, poxa, você é um vértice para mim, você é uma referência. E às vezes eu fico pensando, caramba, essas pessoas enxergam mais do que eu mesmo enxergo em mim. Porque de repente eu fico pensando, caramba, eu não me vejo dessa forma. Eu não me espelho dessa forma. Quando eu faço, por exemplo, uma live, eu não imagino que alguma pessoa vai assistir minha live. Aí eu falo assim, será que vai ter gente assistindo minha live? Aí de repente eu faço uma live e tem gente que assistiu. E eu fico pensando, caramba, que bacana, né? Tem gente que te ouve. Então, por que tem gente que te ouve? Porque você está dando força para alguém fraco? Não. Por incrível que pareça, e por isso que minha live não é aquela live que a gente fala que é como se fosse uma seita, né? Um monte de gente seguidora e tal. Não. Na verdade, as pessoas que seguem, né, e que estão acompanhando minhas lives são pessoas iguais a mim. Por incrível que pareça. São pessoas que, por exemplo, estão aqui me assistindo. Aí, caso da Ronange, eu estou aqui ouvindo e lendo o que a Ronange está escrevendo, e amanhã a Ronange está fazendo uma live junto comigo, ou amanhã a Ronange está fazendo uma live e eu estou assistindo, como a semana passada eu estava assistindo uma live da Tati, da Renise, de outras pessoas. Por quê? Porque somos pessoas iguais. Eu não quero um monte de gente fraca me seguindo, porque eu não quero pregar para as pessoas. Eu não quero chegar para as pessoas e falar assim, o modelo é esse. Eu quero só mostrar para as pessoas que, de repente, a autoconfiança começa por você olhar em volta e perceber que as pessoas que você admira, que são pessoas fortes, né, e que você admira muito provavelmente por causa disso, elas estão te espelhando o tempo inteiro. Então a autoconfiança, que às vezes a gente fica, poxa, é um ensaio para a gente olhar para dentro e pensar, poxa, eu tô aqui, né, preciso me autoconhecer, né, o autoconhecimento, aí eu vou fazer meditação, eu vou fazer isso, fazer aquilo, respirar, tal. Na prática, começa por você olhar na sua volta. Na prática, começa para pensar o seguinte, você está convivendo com pessoas legais? Uma vez eu coloquei lá do Limbramivsky, lá, tipo um autor que fala, tem um Seligman que fala um pouco disso também, mas tem alguns autores que colocam essa questão da felicidade e do bem-estar, que assim, tem uma parte que é ambiental, né? 40% corresponde ao meio ambiente, né? Tem uma parte lá que é o destino, vamos dizer assim, que é o universo, o mundo, mas tem uma parte genética da tua felicidade, então tem lá uma divisão. Só que assim, uma parte da tua felicidade tem a ver com quem você anda, tem a ver no universo que você convive. Então assim, se você ficar andando num lugar negativo, você liga o telejornal, só notícia ruim, aí você vê as pessoas só reclamando, você vai ficar feliz? Você vai ficar bem? Provavelmente não. Então assim, a gente de certa forma se deixa também contaminar. E muitas vezes a gente fica caindo nessas armadilhas de pensar, poxa, queria tanto ser como ele, e a gente nem percebe que já é. Eu gosto muito quando eu vejo nos treinamentos as pessoas falando, né, e eu ouço isso bastante até, quem participa às vezes dos treinamentos sabe disso. Às vezes uma pessoa fala assim, nossa, eu vi tua live, ou então eu vi a tua frase lá, no caso do treinamento, eu vi o que você falou, meu, foi pra mim. Como que você me conhece? E assim, por incrível que pareça, eu não estava falando para aquela pessoa. Como a live aqui, eu não estou falando para ninguém específico. As pessoas ouvem a live, ouvem minhas falas, né, as minhas palavras, assim, honestamente, eu estou falando para mim mesmo. É engraçado, parece filosófico isso. Mas assim, eu gosto de pensar que o que eu estou colocando para o universo é o que eu gostaria de estar ouvindo para o universo. Então, assim, tem gente que fala da boca para fora e nem ouve o que está falando. E eu, honestamente, gosto de pensar que quando eu falo para Laine, quando eu falo para Ronange, quando eu falo para qualquer pessoa, no fundo eu também estou falando para mim. Eu estou ouvindo o que o universo está falando para mim. É como se, de repente, esse conhecimento todo que eu obtive, que eu estou obtendo, que estou estudando, essa construção, ela se concretizasse conforme fosse acontecendo essa troca. Então a autoconfiança não é uma coisa que você nasce com ela. A autoconfiança é algo que você vai se desenvolvendo conforme você vai fortalecendo alguns dos pilares. E aí, para mim, embora seja bem simples, eu gosto muito de pensar que a autoconfiança está diretamente ligada ao chá. Conhecimento, habilidade e atitude. É uma ferramentinha lá da administração, algo bem simples mesmo. Só que eu sempre penso o seguinte, se você não tiver com a tua autoconfiança, né, pô, obrigado. Tuti também está aí presente, parceiraça, né? Obrigado. Né? Obrigado. Eu penso no chá que é assim, quanto que você tem de conhecimento?
quanto que você tem de habilidades e que atitudes que você tem hoje disponíveis, como se fosse uma caixa de ferramentas. Aí eu gosto de pensar que é um triângulo equilátero, né? E esse triângulo equilátero dos lados iguais, conforme você começa a evoluir num vértice, conforme você começa a trabalhar mais aquele vértice, aí você quase que se obriga a desenvolver os outros vértices. Por exemplo, eu tenho um amigo, né, que a gente até escreveu livro juntos, tal, que é o Gino, que foi meu orientador no mestrado, o cara é uma pessoa incrível. Esse cara dá aula no PhD na ECA, na USP e tal, o cara é genial. É um dos caras mais humildes que eu já conheci. Aí eu fico pensando, cara, tem gente que fez uma pós-graduação ou está no meio de uma graduação e já acha o cara mais inteligente do mundo a ponto de falar, os professores não sabem nada, eu sei mais, né? Aquele aluno que acha que sabe mais do que o professor. Isso tem a ver com autoconfiança. Em geral, a pessoa que acha que é melhor do que as outras tem autoconfiança zero. Autoestima, então, menos 5. Né? Por quê? Porque quando você é autoconfiante, primeiro que uma pessoa que confia no próprio taco nunca vai se comparar a ninguém. Eu, por exemplo, não fico imaginando fazer uma live, imaginando quantas pessoas vão ouvir minhas palavras. Se somar todas as pessoas que ouviram minhas lives, de repente não dá 1% de qualquer outra pessoa que faz lives. E eu fico pensando, poxa, será que isso é incômodo? Se eu não for autoconfiante, vai ser um incômodo. Agora, se eu fizer para ecoar as palavras, como eu falei, né, minha propriedade, que é essa coisa do propósito, né? Eu estou passando essas palavras para frente, esperando ouvir essas palavras, né? Então, nessa relação de idas e vindas, a gente já não precisa se comparar. Tá aí, ó. Só falar de comparação. Tá o Orlando mandando mensagem, a Ronald, uma galera. Aí chega uma pessoa que é incrível, que é a Drica, uma professora maravilhosa. Aí eu fico pensando, poxa, eu queria ser uma professora como a Drica. Né? Aí assim, uma pessoa incrível, super amada, super aclamada. Aí eu fico pensando, será que a Drica está preocupada se os alunos gostam dela ou não? Tenho certeza que não. Conheço bem a Drica, né? A gente trabalha juntos, eu tenho certeza que não. Porque na hora que um professor entra numa sala de aula, ou um facilitador entra numa sala de treinamentos, ou um palestrante entra numa sala de live e vai fazer algo, não importa se vai falar ou dar uma dinâmica, e ele está preocupado com os outros, ele não está focado no que é mais importante. E a autoconfiança então começa nesse sentido, de eu começar a olhar mais para mim do que para o outro. Porque enquanto eu olhar para o outro, eu vou estar maleável, né? Eu vou estar flexível, eu vou estar fraquinho, vulnerável. Por quê? Porque o outro não é o teu alicerce. O alicerce vem de dentro. Então, quando a gente cria uma interdependência, eu sou forte e vou conviver com pessoas fortes. Quando eu não tenho essa relação de interdependência, eu vou ter uma relação de dependência. Então, assim, eu preciso da Ronange para fazer minhas coisas. Eu preciso da Laine para fazer as coisas. Eu preciso da Drica para fazer as coisas. Aí o professor precisa de uma sala de aula para fazer as coisas. Eu nunca vou me esquecer, antigamente eu dava aula, sei lá, para 150, 120 alunos numa sala de aula, eram outras épocas. Aí hoje você vai dar uma aula, de repente, para 20 alunos. Aí eu fico pensando, será que hoje eu dando aula para 20 alunos eu sou um professor menor do que quando eu dava aula para 150? Será que, por exemplo, eu sou um professor pior de dar aula para 20 do que 150? Ou seja, será que a quantidade de pessoas que estão ouvindo uma pessoa falar dignifica ou não dignifica as palavras dele? E essa que é a grande questão da autoconfiança. Então, quando eu falo para mim mesmo e quando eu falo o que eu gostaria de ouvir, automaticamente eu vou ficando mais cheio. Por isso que essa construção da confiança, ela passa por esse aspecto, né? E lógico, a gente fala muito da autoestima, tal, mas na prática a gente está falando de se conhecer e gostar de você. Eu, por exemplo, eu ouço quando eu faço programa de televisão, aí eu fico pensando, poxa, eu não sou apresentador de televisão, faço lá entrevista, bato um papo com alguns amigos, tal, é uma coisa super descontraída. Ao mesmo tempo lá atrás eu falava, eu não sou professor, eu sou publicitário, vim aqui falar alguma coisa para passar um pouco da minha experiência para as pessoas. Aí depois eu fui dar treinamento, eu não sou facilitador, não sei o quê. Só que aí vai passando o tempo, eu vou vendo, eu sou professor, eu sou facilitador, né? Eu sou isso também. E aí por que a gente se desmerece? Porque a gente, enquanto está olhando e fala assim, poxa, a Ronange é melhor do que eu, poxa, a Elaine é melhor que eu, poxa, a Drica é melhor que eu, e aí eu fico pensando se eu vou me comparar com um professor, eu vou ser melhor ou pior professor. Então aí eu estou sempre
pensando no foco errado. E aí quando a gente muda esse foco, aí a gente começa a pensar então assim, o que é essa autoconfiança? É quando a gente começa então a entender que os outros que estão ao nosso redor, eles estão aqui para reforçar a nossa confiança. Eles estão para mostrar realmente quem é essa pessoa. Então uma pessoa que está do teu lado e te elogia, na verdade, ela está te elogiando ao mesmo tempo que ela está se elogiando. Quando ela chega e fala assim, olha, Ronange, olha, tu é o cara, né? A Ronange sabe que ela é a mina, né? Ela é a mulher ali, né? Então, assim, ela é mestre de sais e ela sabe com que ela anda. Porque se ela não acreditasse nisso, ela não estava mais fazendo o que ela faz. A mesma coisa todos nós. Então, assim, a real é que a gente fica o tempo inteiro se cobrando. E aí, o inimigo da autoconfiança é a autocrítica. Porque a gente fica sempre criticando as coisas e sempre querendo fazer melhor. E isso acaba se tornando quase que um defeito, quase um inimigo, né? A gente costuma, entrou a Renata aí, a Rê sempre fala, né? O inimigo da criatividade. Qual que é, Renata? É lógico que é a autocrítica, né? Então a gente está o tempo inteiro melhorando e aí a gente tem que ter um nível de crítica para poder melhorar. Mas se a gente deixar essa autocrítica nos destruir, a gente começa a achar que a gente não faz nada direito e a gente para de fazer. É um dos principais motivos da procrastinação. Quando as pessoas falam assim, você dá uma palestra de procrastinação, vamos falar de procrastinação, não sei o que, tal, administração do tempo, eu fico pensando, a maior parte das pessoas nem começa os projetos porque elas acham que não tem capacidade para fazer. Quando elas descobrem que tem capacidade, que já estão preparados, o tempo já passou. Por isso a procrastinação. E a procrastinação, em geral, ela vem acompanhada dessa autocrítica, de achar que o que os outros fazem é melhor do que o que você faz. Então, o inimigo da falta de confiança, ele gera procrastinação. E o pior é que ele faz com que você fique cada vez inferior ao que você achava que era. É como se fosse assim, hoje eu não estou me sentindo bem. Só que como você acha que hoje você não está bem, amanhã você vai fazer menos, e aí no dia seguinte você faz menos, e aí você vai diminuindo. Diminuindo literalmente, né? Como se estivesse chupando, sugando a tua alma, a tua essência. E aí você esquece de olhar para os teus propósitos, para a tua missão, algo que a gente sempre fala aqui nas nossas reuniões, nos nossos encontros. Então, confiar significa fazer agora o que você está fazendo e não pensar, eu estou preparado para fazer o que estou fazendo agora? Será que eu tenho preparo para dar uma aula na faculdade? Se eu tivesse que me preparar para dar uma aula na faculdade, até hoje eu não seria professor. A Drica, eu tenho certeza, a Renata, todas as pessoas que estão aqui presentes, professor Panzeiro, todas as pessoas que estão aqui presentes, que são professores, sabem do que eu estou falando. Ninguém chegou numa sala de aula e falou, olha, agora eu fiz 5 pós-graduações, um mestrado, um doutorado, tive didática, fiz oratório, um monte de coisa, agora eu vou dar aula. No dia que isso acontecer, já passou o teu tempo. A verdade é essa. Agora, muita gente se formou e falou, eu vou dar aula. Foi lá, arriscou, fez tal, e aí de repente tem gente que fala, poxa, como que essa pessoa virou professor? Porque ele foi lá e fez. Veja que a autoconfiança está nisso, na realização. E aí quando você começa a procrastinar, você começa a não fazer, eu vou estudar, eu não vou estudar, não, eu queria fazer um curso, não vou. Aí vai ter lá um curso de liderança, poxa, eu queria fazer um curso de liderança, tô louco fazer um curso de liderança com a Renise, vai lá, tal, mas eu faço o ano que vem, tal, porque agora tá em pandemia, e o curso é online, não precisava nem sair de casa. E aí tem gente que vai sair da pandemia menor do que entrou. Porque tem gente que antes da pandemia já reclamava que as coisas não davam certo. A pandemia veio como um catalisador para reforçar a ideia de que só dá coisa errada na vida dessa pessoa. E aí eu fico pensando, como uma pandemia que atingiu bilhões de pessoas no mundo inteiro veio só para você. Veja como a pessoa tem uma autoconfiança tão boa que ela acredita que, Deus, porque ela coloca normalmente culpa em Deus, que Deus criou uma pandemia só para prejudicar, porque 2020 era o ano dessa pessoa. Eu ouvi outro dia uma pessoa falando, poxa, eu estava tudo preparado para chegar em 2020 e ser o melhor ano da minha vida. Aí veio a pandemia e acabou tudo. E aí, de repente, o famoso deixa para segunda-feira. Isso aí, Luizinho. A verdade é que tem um monte de gente que começou o projeto em 2020, está super bem e está sobrevivendo à pandemia. E tem gente que a pandemia acabou mesmo. E claro, eu não estou aqui tirando o peso de uma pandemia. Não estou tirando o peso dos grandes desafios que a gente tem pela frente. Mas a verdade é que a gente tem que conviver muitas vezes com as perdas, com os lutos, com as dificuldades, com todos os problemas que tem e que não são fáceis, todos nós. Só que a gente sempre fica com a ideia seguinte,
o que ele está falando, esse tal de Ari aí está falando, é porque ele não passou pelo que eu passei. Porque ele tem vida fácil, mimado, o pai dele deu tudo, ele tem tudo, ele dá aula porque ele deve ter, ele é amigo da Renata, a Renata arrumou para ele, o Adrica arrumou para ele, é assim. Porque a gente fica com a ideia de que a Adrica começou a dar aula na faculdade porque ela era amiga do Ari. A gente não pensa que a Adrica foi dar aula porque ela tinha competência para fazer aquilo e ela foi lá e fez. E de repente hoje ela tem uma aula muito melhor do que ela dava 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, claro que sim. Mas a grande questão é que se ela for imaginar que hoje ela não está preparada para dar aula, será que ela estava 20 anos atrás? Com certeza não. Será que a gente está preparado? Está aí o Renato também, né, que chegou junto. Boa noite, Renato. Né? Imagina se a gente está preparado para viver isso que a gente está vivendo. Né? Olha quanta coisa a gente está vivendo nesse ano e no ano passado. Né? Eu considero o ano da pandemia ainda é um ano mais longo, porque começou em 2020 e ainda não acabou, né? Porque já passou desse um ano e é um ano muito longo. E aí o que a gente está aprendendo nesse ano muito longo? A gente está aprendendo que vão ter pessoas que vão passar por dificuldades muito gigantes, e vão sair melhores dessas dificuldades. E vai ter gente, ó, Adri, que linda, obrigado por você ter vindo também. Adriana Zucchini do Arquitetando Emoções, maravilhosa, do Eleve-se, muito bom. Eu lembro uma vez a gente fazendo uma live, acho que foi logo no início da pandemia, se eu não me engano. Aí eu e a Adriana, a Ronald vai lembrar disso. Aí a gente foi fazer a live e falou, vamos fazer uma meditação. Aí a gente tava fazendo, era em dois, né? Tava no celular dela e no meu. Aí o som tava lá na Adriana, ficava pipocando, a gente querendo fazer uma meditação, não sei se você lembra disso, Adri. A gente tentando fazer uma meditação com o som tudo falhando e tal. Aí eu fiquei pensando, poxa, para fazer meditação online, meu Deus do céu, uma loucura, né? Não tem como, tal. Você vê o Tadashi fazendo, né? Você vê Yoshio, a Diz, uma galera fazendo, pô, é incrível, tal. Aí de repente a gente foi e falou, vamos fazer. A gente fez uma, fez outra, aí de repente a gente às vezes ouve as pessoas falando, pô, essa tua meditação foi maravilhosa, você elogiando, eu fico pensando, poxa, a primeira meditação que a gente fez lá com o som falhando foi uma experiência que eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. Falei para Adriana, para Ronald, falei, eu nunca mais vou fazer meditação. E de repente tá aí a gente fazendo tal, e fazendo acontecer. Então é um pouco disso. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula para dar aula, eu tava morrendo de medo. E aí eu lembro do Américo Barbosa falando, o dia que você for dar uma palestra ou dar uma aula e sentir um frio na barriga, é porque ainda você está preparado para aquilo lá. Então esse que é o grande lance. Se a gente ficar achando que a gente está preparado e não sentir mais medo, aí que é o perigo. Na hora que a gente achar que já está preparado para a vida, aí que é o perigo. Porque tem uma grande frase em relação a isso que quando você já sabe todas as respostas, aí Deus vai lá e muda as perguntas. Eu acho que essa frase tem muito a ver com essa questão da autoconfiança. Porque a autoconfiança não é achar que você já está preparado para nada. A autoconfiança é você pensar o que você vai fazer para estar melhor amanhã. O que vai vir amanhã? Eu não sei. Imagina, quem que estava preparado para uma pandemia? Será que alguém estava lá, eu vou me preparar, vou fazer um curso online, porque agora a gente vai ter que dar aula online, porque esse ano vai ter uma pandemia. Ninguém, nenhum professor no mundo estava preparado para isso. Até quem já dava aula em EAD foi pego de calça curta. Só que assim, a gente de repente, muito rapidamente, teve que fazer a coisa acontecer. E aí assim, como eu me preparo? E aí então tem a ver com eu ter autoconfiança. Autoconfiança é sentir medo, sim. Aquela pessoa que acha assim, agora eu não tenho mais medo de nada, eu não tenho mais esse frio na barriga, etc, etc, etc. Esquece, né? Olha o Luiz Gustavo aí. Tá parecendo reunião de professores aqui. Muito bom, né? Agora o LG chegando também. Daqui a pouco começa. Tá Renata Alcalde, Luiz, Drica, tá uma galera aqui, né, da universidade. Muito bom. A Renise, também César, outros professores. A gente tá fazendo uma reunião incrível. Por isso que eu falo, olha só o lance do espelhamento. Se coloca no meu lugar agora, eu aqui falando sozinho, na frente de um celular, na minha casa, numa sala vazia. Aí tá Adriana, César, Renise, tá a galera que eu amo. Aí assim, precisa ter 1 milhão de pessoas assistindo essa live? Pensa, se eu tivesse preocupado... Ana Paula também, desculpa Ana, pelo amor, né? A Ana Paula até chegou primeiro, a Paulinha também, professora. A verdade é essa, a gente está num determinado momento que nós precisamos olhar mais para nós. E para nós olharmos para nós, a gente tem que olhar quem são as pessoas que estão na nossa volta. É isso. Se você está distante da tua família, se as pessoas não estão te respeitando, se as pessoas querem distância de você, se você faz
Por exemplo, eu fiz um projeto com uma pessoa e depois a pessoa não quer fazer mais nada comigo. Então, assim, eu não tenho liga e não tô tendo liga com ninguém, o problema não são os outros. É que nem a gente fala, pô, o cara tá no 10º casamento e falando, pô, as mulheres de hoje em dia não prestam. Caramba, será que você nunca parou para pensar que talvez não seja o problema as suas mulheres? E que talvez a tua futura mulher já seja péssima dentro desse teu raciocínio? Quer dizer, não vai ter isso. Então acho que a gente tem que pensar que pode ser um grupo pequeno sim, mas um grupo pequeno que reforce quem você é. E aí quando você tem essa autoconfiança, você pode até falar para um grupo pequeno. Porque eu vou falar para vocês, eu já até comento isso em oratório, eu já dei palestra para 3, 4 mil pessoas em auditório no Rio de Janeiro, Fortaleza, em lugares que eu não conhecia absolutamente ninguém. E eu não tive tanto medo como eu tenho, às vezes, falar com 10, 15 pessoas. Porque às vezes eu estou num treinamento que eu fico com a responsabilidade daquele treinamento, sabendo que as pessoas que foram lá nos procurar para fazer um arquitetando, para fazer um marca, para fazer um LFC, essas pessoas chegaram lá acreditando demais na gente. E a gente não tem, digamos, o direito de não acreditar na gente. Então a autoconfiança tem a ver com a responsabilidade com as pessoas que estão nos ouvindo também. Se um professor entra na sala de aula e ele não confia no que ele está falando, ele pode prejudicar os seus alunos. Um facilitador que entra para fazer uma dinâmica e não acredita naquela capacidade que ele tem de mobilizar aquelas pessoas, ele pode prejudicar aquelas pessoas. Então, quando eu entro num treinamento e vejo uma pessoa se transformando, ou passando por uma resistência enorme, passando por qualquer dificuldade, ou tendo algum efeito colateral de uma dinâmica ou outra, sentindo algo muito forte, muito intenso, eu tenho que pensar, aquela pessoa, naquele momento, depende que eu acredite no que eu faço. Porque se eu buscar cada vez mais conhecimento, por isso que eu falo do chá, buscar mais conhecimento para estar preparado, para quando uma pessoa passar uma dificuldade, eu estar preparado, é como um médico que na hora que entra numa sala de cirurgia e de repente tem lá um coágulo na sua frente, pensa assim, agora se eu não intervir, essa pessoa vai morrer na minha mão, e ela tem que estar preparada e saber qual é o procedimento que ela vai fazer naquele momento. Porque o procedimento cirúrgico tradicional ela já faria normalmente, mas aí na hora que pega um procedimento mais específico, né? Eu lembro sempre da Gisele, né, que já participou do Pessoas de Valor, a gente já fez o Brain Talk juntos, tá maravilhosa. Ela é uma neurocirurgiã infantil, professora da Santa Casa, pessoa maravilhosa, tal doutora, tal, tem doutorado nessa área. E aí de repente ela fala, se eu for fazer uma cirurgia no cérebro de uma criança, eu tenho que estar preparado. Agora imagina se ela não acreditar nisso. Imagina, ela está naquele momento, às vezes, com uma criança que nasceu com uma deformidade, alguma situação que ela precisa intervir. Então, assim, a gente, quando fala de autoconfiança, aqui não é discurso de autoajuda, sabe? Ah, vamos fazer uma meditação e você tem que acreditar em você e tal, porque não é por aí. Não é alguém ficar falando e martelando na sua cabeça que você é bom, que você é bom, que você é bom, que você vai ficar bom. Essa coisa de pense que você é positivo, pense que positivo vai acontecer tudo positivo, até sempre falo nas aulas de liderança, nas aulas de inteligência emocional, não é você só pensar que vai dar tudo certo, que vai dar tudo certo, estilo Napoleão Hill. Você tem que fazer as coisas darem certo. Porque senão eu ficava na minha cama e pensando assim, amanhã eu vou ganhar na Mega Sena, amanhã eu vou ganhar na Mega Sena, então hoje eu vou ganhar na Mega Sena, sábado eu vou ganhar na Mega Sena. E aí eu ganho na Mega Sena e tá tudo certo, meus problemas financeiros. A capacidade que eu tenho de acreditar que hoje eu vou levantar da cama logo cedo, vou trabalhar e vou desenvolver um monte de coisas que vão marcar as pessoas e que as minhas palavras e as minhas ações vão marcar as pessoas, é a mesma capacidade que eu tenho de pensar, hoje acabei o dia melhor do que ontem. Ou seja, eu vou estar mais autoconfiante porque eu estou fazendo alguma coisa por isso. E aí então entra como melhorar a autoconfiança. Uma delas é estudar. Precisa ter mais conhecimento. Tem que tirar de lado só a ideia de que você acha que sabe as coisas. Eu brinco muito, que às vezes pode parecer um pouco arrogante, mas a gente não acha nada. Né? Tem que ter fundamentação. Como num artigo acadêmico, quando a gente fala para um orientando, fala, olha, você vai escrever essa dissertação, você tem que fundamentar, porque a tua opinião aqui não vale nada, porque você é só o pesquisador. O pesquisador não tem opinião naquele momento. Ele tem que colher dados para depois formular a opinião. Né, para poder defender a tese dele, como a Renata está fazendo, outras tantas pessoas. Então, assim, pô, vai fazer um doutorado, precisa defender, olha, eu acredito que é isso aqui. Então, naquele momento tem que pesquisar. Então, conhecimento é importante para construir a tua autoconfiança. Então, claro, se você não tem tanta confiança em você, comece a estudar, comece a se preparar mais, porque aí chega uma hora que você já vai se sentir diferente. Esse é um ponto. Segundo ponto, dentro do chá, que são as habilidades.
né? Eu preciso trabalhar as minhas habilidades. Eu preciso melhorar, por exemplo, a minha comunicação. Eu dou aula e a minha oratória, a minha didática é péssima, então eu preciso melhorar. Aí eu vou fazer um curso para organizar, de didática, lá para organizar minhas coisas. Então eu vou fazer um curso de administração do tempo. Até lá atrás, na época que a gente começou o Marca, a gente tinha lá agenda conceitual, era administração do tempo, oratória. A gente tinha cursos que a gente falava assim, né? Além do Marca, que trabalha a questão da atitude, as diversas capacidades do desenvolvimento humano, a gente também tinha pequenos cursos para trabalhar as habilidades das pessoas. Por quê? Porque conhecimento ela busca na universidade, vai lá fazer uma graduação, uma pós-graduação, só que tinham coisas que precisavam trabalhar em paralelo. Então o Marca entrou nessa linha de trabalhar algumas habilidades. E uma delas, então, era trabalhar a questão da comunicação. Precisa ter uma boa oratória, precisa se comunicar. Hoje o mundo é conectado. A gente agora vai fazer um curso de oratória na universidade, oferecer para empreendedores, pensando o seguinte, cara, hoje um cara empreendedor vai fazer uma live para vender o produto dele, porque a loja está fechada. Então, assim, o cara era vendedor e mal falava, e hoje ele tem que virar um vendedor virtual. E aí, então, é uma habilidade. E conforme você vai melhorando as suas habilidades, você vai crescendo também. A tua confiança cresce conforme melhora as tuas habilidades, porque algo que eu não sabia fazer, eu começo a saber fazer e aí vai melhorando então. Então, veja que conhecimento eu estudo e aí eu vou aprendendo. E aí eu vou me desenvolvendo, vou crescendo e minha confiança vai crescendo junto. Aí de repente eu falo assim, agora eu vou ter algumas habilidades que eu não tinha. Eu vou aprender algumas coisas que... E aí não importa o que, né? Tem um amigo que foi lá, era publicitário, foi lá, vou fazer gastronomia. Aprender a mexer com alimentos, ele não sabia preparar, ele não queria ser um chefe de cozinha, mas ele queria aprender a cozinhar, né? Tem gente que nem fez curso, nada, mas cozinha, foi aprendendo para trabalhar outras características. Então trabalha as habilidades. E aí, claro, também tem que trabalhar as atitudes, né? Tem que começar a fazer essa avaliação. Para isso existem ferramentas, tem atividades para isso, então o próprio coaching é uma ferramenta muito incrível para fazer essa avaliação. Terapia, então, nem se fala. Então, assim, você tem como ter um acompanhamento profissional e poder melhorar isso tudo. Então, buscar ajuda de profissionais que possam te orientar nesse sentido é fundamental. E aí vai essa coisa justamente de a gente ter autoconfiança e aí vem a humildade, assim, sabe? Conforme eu penso que eu ainda posso melhorar um pouco, eu não vou ficar pior, eu fico melhor. Se eu achar que eu já sei tudo, aí eu fico pior. Porque a pior coisa que tem é você achar que sabe alguma coisa e todo mundo perceber que você não sabe. Outro dia uma pessoa falou assim, pô, vocês fazem as lives, parece que está conversando com a gente, está falando os assuntos de uma forma tão diferente, mas por quê? Porque eu estou falando coisas que são do meu dia a dia, são coisas que eu li, eu não estou aqui falando assim, eu vou falar sobre, sabe, sei lá, psicodinâmica das cores, tal, do Farina, e trazer aqui tal, algo que de repente para mim não me representa. Então eu prefiro falar sobre assuntos que eu domino e aí então trazer isso para a realidade das pessoas. E isso, de certa forma, tem a ver com a minha missão, tem a ver com o que eu entrego, o meu propósito, né? A Patrícia está perguntando, por exemplo, quando esse curso de oratória. Esse curso de oratória começa na quarta-feira, né? A inscrição está lá na Unisanta, se for no unisanta.br, aí tem lá, tá na página principal, tá falando do curso. Vão ser um curso de quatro encontros, né? Junto da Unisanta com a Associação Comercial de Santos, é bem bacana. Inclusive a iniciativa é justamente para melhorar a comunicação dos jovens empresários, pessoal que está com startup, que precisa melhorar a comunicação. Vai ser um curso online, são 4 quartas-feiras, né, das 18 às 20 horas. Então aí fica a dica aí para vocês, se quiserem no @Unisanta oficial, tem lá no Instagram, tal, tá divulgado, mas é só ir no site da Unisanta, viu? Acho que é bem legal, principalmente para quem é advogado, né, quem trabalha com lidar com as pessoas, é bem bacana. E eu sei que o facilitador é suspeito, porque ele é bem confiante, então eu tenho certeza que vai ser um curso bem bacana, tá bom? Então espero, se der certo para você, vai ser legal, porque realmente, Patrícia, assim, acho que independente de ser advogada, né, eu tenho visto que você tem feito umas lives muito legais também, com profissionais, inclusive outro dia com a Marina, tal, que também uma psicóloga incrível. Eu acho que a gente precisa melhorar, sabe? Às vezes as pessoas falam, pô, por que tu tá fazendo uma pós, né? Já fez tantos, para que tá estudando? Porque eu fico imaginando que eu ainda preciso melhorar. Esse é o lance. E aí, na hora que eu achar que eu não preciso mais melhorar, aí eu tô frito. Aí é quando já passou, sabe? Passou, a onda passou e aí já era. Então essa percepção que a gente tem que ter para a gente poder
desenvolver. E aí, no caso das atitudes, a mesma coisa. Então, assim, como eu falei, né, o conhecimento, atitude e habilidades é um conjunto da obra. Não existe, por exemplo, uma pessoa que fala, esse cara aqui tem altas habilidades, mas aí o conhecimento dele é baixo. O caso de um pedreiro. O pedreiro não se forma em engenharia, mas ele é muito hábil e ele constrói uma casa, se ele quiser. Mas, assim, ele pode ter muita habilidade, mas de repente ele não tem o conhecimento, ele nunca vai ser um engenheiro. Então ele vai precisar estudar. Então ele tem habilidade, ele mexe muito bem, mas de repente ele faz algumas coisas bem graves, né? Que a gente sabe, né? Que a gente brinca, essa casa foi construída por um pedreiro, né? E algumas vezes a gente brinca também, esse prédio foi feito por um engenheiro, não por um arquiteto, que às vezes falta. Então é a questão da habilidade de cada um, tá? Então essa relação a gente já está chegando no final, né? Para não, às vezes eu fico preocupado porque o Insta ele encerra na contagem regressiva. Queria deixar essa mensagem para vocês, porque a pergunta, o questionamento que a gente trouxe foi justamente assim, né? Se a autoconfiança se desenvolve, se aprende, né? E sim, se desenvolve, se aprende. De novo, nenhuma criança nasce, né, autoconfiante, está tudo certo. Não. Né? As crianças vão se desenvolvendo e vão trabalhando a autoconfiança e também destruindo a autoconfiança que tem, às vezes, por causa dessas relações. Muitas vezes a gente tinha uma autoconfiança e conforme se sentiu traído, principalmente pelos pais ou pelas referências que a gente tinha na infância, essa autoconfiança vai embora. Aí para a gente começar a confiar de novo é muito demorado. Por isso que a gente vê muitas vezes essa relação, né? Tá aí o Adil, irmão Adil, que está aí presente também, um grande, nosso irmão mais velho. Obrigado por estar aí. Tá meu irmão mais novo, que é o Luizinho Ciossi, e o mais velho, que é o Adil, né? E a minha irmã de saias, que é a Ronange, meu irmão de saias, né? Que a gente fala, a gente brinca. Gente, a gente está chegando às 10 horas, eu vou ficar devendo uma meditação para vocês, porque em geral a gente faz uma respiração também, mas não foi à toa, né? Porque agora eu vou, quando eu terminar essa live, na sequência eu vou gravar um vídeo para Laine, para a mãe da Laine, né? E por consequência também para o Renato e para a Andréia, para a gente fazer uma homenagem ao Ronaldo, que ontem completou 30 anos, né, do seu falecimento. E aí eu me comprometi a fazer, aí por coincidência acabei não fazendo aqui na live, mas vou fazer na sequência para deixar essa mensagem para eles, tá bom? Então agradeço demais, eu espero não ter enrolado vocês, ficar aqui a gente discutindo, né, a gente filosofa. Essa live, para quem chegou agora, principalmente a Dil que entrou agora na live, não se preocupe, ela vai estar lá na IGTV, a gente deixa gravado. E aí conto com vocês aí para as próximas oportunidades a gente se encontrar. Para mim, essas lives, como eu falei, é realmente um encontro de amigos, de pessoas muito especiais. Eu fico muito feliz por isso. E lógico, né, o fato de a gente atingir mais pessoas, de a gente estar falando com outras pessoas também é bem bacana, porque tem pessoas que precisam. E cada pessoa que a gente toca, põe isso na cabeça, cada pessoa que a gente, eu e você, né, não só eu, né, a gente, todos nós, cada live que a gente faz, cada oportunidade que a gente faz para oferecer conhecimento para as pessoas ou de certa forma servir de referência na parte de atitudes, a gente de certa forma ajuda muito as pessoas e mais do que isso, a gente se ajuda, porque vocês não têm ideia como a gente cresce quando a gente percebe que atingiu uma única pessoa que seja, né? Então é muito bacana, tá bom? Boa noite para vocês, um forte abraço, obrigado pela presença de vocês, Icla, Laine, todo mundo, Adil, todo mundo, Tati, sempre as pessoas incríveis que realmente demonstram como a gente tem que continuar no caminho, tá bom? Muito obrigado, forte abraço, Luizinho, bom te ver, manda um abraço para tua família, tá bom? Patrícia, até mais, gente, obrigado, viu? Tchau, tchau.